Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as características da Lua. Vamos lá? Então, para a gente entender sobre isso, primeiro a gente tem que pensar em qual que é a origem da Lua. Será que sempre foi assim? Ou será que, igual à Terra, passou por algum processo de formação? A Lua, para começar, ela é considerada um satélite natural. Ou seja, essa informação aí já é importante de se guardar, porque a Lua não é uma estrela, a Lua não é um planeta. Então, dentro do Sistema Solar vai se configurar como um satélite. E o que seria esse satélite? Satélites são aqueles corpos que não têm luz própria e que vai girar ao redor de outro corpo celeste. No caso da Lua, gira em torno da Terra. E a teoria mais aceita para a origem da Lua é de que ela seria o resultado da colisão entre um corpo celeste do tamanho de Marte e a jovem Terra. Então, a partir dessa colisão, a partir desse choque, como vocês podem ver aí na imagem, nós tivemos aí origem ao nosso satélite natural, que é a Lua. Então, teve um impacto, desse impacto depois a gente teve a formação da Lua, que ficou então aí girando ao redor da Terra. E como evidência dessa teoria, afirma-se que existe uma semelhança muito grande entre a composição química da Lua e da Terra. E além disso, a gente vai ver também que existem algumas camadas muito semelhantes, se a gente for comparar a Terra com a Lua. Então, esse é mais um detalhe que chama a atenção. Outra coisa que vale a gente pensar também é quais são as dimensões da Lua. A Terra e a Lua, elas estão muito mais próximas em tamanho se comparadas a outros planetas e suas luas. Isso mesmo, quando a gente fala de outros planetas, não necessariamente eles vão possuir uma lua só, ou ainda a mesma lua que nós temos. Vão possuir várias. É o caso, por exemplo, de Júpiter, que é o maior planeta que nós temos. Ele tem mais de 60 luas em volta dele, mais de 60 satélites naturais. E todos os outros planetas, basicamente, também vão ter suas próprias luas. Não necessariamente só uma, como é o caso da Terra, podem ser várias. E muitas vezes a quantidade dessas luas está totalmente relacionada à dimensão desse planeta. E aí vale a gente trazer que o tamanho da Lua é cerca de 3.500 km de largura, o equivalente a mais de 1/4 do tamanho da Terra, o que seria aí aproximadamente 12.600 km de largura. A Lua também chama a atenção que ela possui uma superfície rochosa, ou seja, como se fosse cheia de rochas, é irregular, então não é assim, basicamente, do formato que a gente vê aí na imagem de longe, tá? Tem algumas irregularidades, e é 80 vezes menor que a Terra, ou seja, a Terra em comparação à Lua, Terra é bem maior. Em relação à distância, está muito perto, como a gente tem essa percepção? Não. Estão distantes aí cerca de 385 mil quilômetros. Só que tem um porém. Essa distância ela pode variar bastante, porque depende do curso da órbita da Lua. E essa distância ela pode mudar muito rápido, cerca de 75 metros por segundo ou mais de 1.000 quilômetros em apenas 6 horas devido à sua órbita não circular. Então, quando a gente fala das irregularidades da Lua, não diz respeito só ao seu formato, mas até mesmo em relação à sua movimentação. E de acordo com essa movimentação, que a gente vai poder tentar definir ou chegar próximo de qual que seria a distância. E aí, embora essa certeza instantânea seja submilimétrica, a distância lunar medida pode mudar mais de 21.000 quilômetros do valor médio ao longo de um mês típico. E isso quer dizer que a distância lunar pode ser modelada com precisão ao longo de milhares de anos. E sobre a composição, o que chama a atenção aí na composição da Lua? Diferente da Terra, a Lua não tem atmosférica, ou seja, não tem a camada de ar que envolve o nosso planeta. A Lua não precisa ter essa atmosfera. Logo, ela não vai ter a presença de gases como o oxigênio, nem a presença de hidrogênio. Mas aí o que a Lua vai ter então? A água em estado líquido é inexistente. Só que durante o dia vale trazer aí que a Lua ela apresenta a superfície muito quente e à noite ela é bem gelada. A composição da Lua ela só conseguiu ser comprovada de fato por meio de amostras que foram retiradas do espaço na década de 1960
E o que essa análise concluiu? Que tinha a presença de basalto, um componente rochoso, que comprovava se tratar de uma rocha vulcânica, como as encontradas aqui na Terra, ou seja, aí aponta mais uma similaridade. E aí, conforme a imagem, o que vocês podem ver de semelhança em relação à Terra? As camadas. Lembra que a Terra ela tem basicamente 3 camadas. Nós temos a crosta, que é a parte mais externa, o manto, que está abaixo da crosta, e o núcleo. Assim como a Terra tem essas 3 camadas, a Lua também vai apresentar, como a gente pode ver aí nessa imagem. Tem a crosta, o manto e o núcleo. E conforme, é claro, a gente vai mudando de uma camada a outra, essa temperatura, é claro, ela vai sofrendo uma diferenciação também. E aí, sobre os movimentos da Lua, o que a gente tem? Assim como a Terra, a Lua também realiza os movimentos de rotação e translação. Lembra que a rotação é aquela volta em torno do próprio eixo. A translação é a volta em torno do Sol. E aí, quanto tempo a Lua demora para fazer cada um desses processos? Para fazer o processo de rotação, demora cerca de 27 dias. E para realizar o movimento de translação em relação à Terra, curiosamente, os mesmos 27 dias. Então, nesse caso aí, quando a gente fala da rotação, é a Lua em torno do seu próprio eixo, a translação ela fazendo todo esse caminho em volta da Terra. E isso demora aí 27 dias. E durante seu período de translação, a Lua ela vai passar por diferentes fases. Então, isso dá até para a gente fazer uma comparação também, né? Conforme a Terra vai fazendo o movimento de translação ao redor do Sol, a gente muda as estações. E no caso, a Lua muda as suas fases. E aí a gente vai conversar agora sobre essas 4 principais fases que a gente vai observar ao longo dessa trajetória. Nós temos aí a Lua nova, a Lua quarto crescente, a Lua cheia e a Lua quarto minguante. E esse ciclo, como eu já falei para vocês, ele completo dura aproximadamente 29 dias e meio. E durante seu período de translação, que a gente vai observar a Lua passando por essas transições, por essas fases que são bem diferentes. Vamos começar vendo sobre a Lua nova. Essa é a primeira das fases primárias e acontece quando o nosso satélite natural ele se encontra entre a Terra e o Sol. Ou seja, a Lua nova, a Lua está aqui, o Sol está aqui nessa frente e a Terra está aqui atrás, tá? Então, fica no meio. Entre o Sol e a Terra, a Lua fica nesse momento. Nesse caso aí da Lua nova, o que a gente pode observar? Que normalmente a gente não consegue enxergar, porque como está entre um e outro, a gente vai ver aí que apenas a sua parte escura fica voltada para o nosso ponto de vista. E aí a gente só consegue observar até 2% de sua porção iluminada. Então a Lua nova não é aquela que a gente vai ver, por exemplo, durante a noite. Já a Lua crescente é uma fase de transição entre a nova e o quarto crescente. À medida que a Lua vai continuando seu movimento em torno da Terra, a sua face iluminada começa a aparecer. Então, percebam que tem aí um tracejado, estava do lado, entre o Sol e a Terra, e aí de repente ela vai descendo, tá? Nesse caso, é quando a gente consegue ver uma estreita faixa côncava, que é o que vai ser aí a visualização da Lua crescente. Já na Lua cheia, o que acontece? Nesse caso, ó, já mudou de posição, ó, como se ela fosse para o lado oposto. Lembra que lá na primeira, na Lua nova, a Lua estava entre o Sol e a Terra. E agora a Lua é como se ela ficasse depois do Sol, depois da Terra. Ou seja, está do lado oposto ao Sol. E é por isso que a gente vai conseguir visualizar por completo a sua fase iluminada, sua face iluminada. A Lua cheia é aquela que a gente consegue observar durante a noite toda, porque é nesse momento que pode acontecer, inclusive, os chamados eclipses lunares. E já a Lua minguante, ó, tá lá na outra ponta. A Lua minguante significa que o nosso satélite natural ele está praticamente completando o seu ciclo e retornando para a fase de Lua nova. Também é conhecida aí como fase côncava, né? Minguante côncava. Nessa etapa, o nosso satélite ele tem entre 3 a 39% do seu lado direito iluminado. Então, lá na Lua nova, a gente só tinha 2%. Na Lua minguante, que é o final do processo que o antecede novamente a Lua nova, nós podemos ter até 39% do seu lado iluminado.
tem uma diferença muito grande. E qual que é a influência da Lua na Terra? A posição do Sol e principalmente da Lua, elas são determinantes para o movimento das águas, ou seja, para o movimento das marés. Ao girar em torno do nosso planeta, a Lua atrai a Terra com menos intensidade do que o Sol, e a força gravitacional solar ela é baixa para mover o corpo sólido que é a Terra, só que consegue mover o quê? Os oceanos. O oceano que estiver de frente para a Lua, ele vai ficar com a maré alta, e nos intervalos entre a maré alta, o volume é menor que quando a maré fica baixa, quando o mar fica menos agitado, digamos assim. E aqui nós temos aí a observação e exploração. Os seres humanos eles observam a Lua desde os tempos remotos. No século XVII, a invenção do telescópio ajudou bastante a estudá-la com mais precisão. Em 1966, a Luna 9 da União Soviética foi a primeira nave espacial sem tripulação humana a pousar com êxito na Lua. Então foi a primeira vez que conseguimos ter um contato mais direto com a Lua e saber de fato o que tinha em sua composição, se era regular, se era irregular e todas essas informações que eu acabei de passar para vocês, incluindo o basalto. E em 1669, o que chama a atenção, o foguete americano Apollo 11 transportou os primeiros astronautas a caminhar na Lua. Então o primeiro contato foi em 66, só a nave espacial, e cerca de 3 anos depois, teve então os primeiros astronautas a caminhar na Lua. Então nós temos aí o nosso exercitando para fechar a aula de hoje. Na primeira questão nós temos, complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Do ponto de vista terrestre, a Lua é um astro brilhante nas noites em nosso planeta, sendo que a Lua, aí tem um espaço, emitir luz, ela, um espaço novamente, a luz do Sol, a estrela que aquece e ilumina nosso planeta e sistema solar. A Lua apresenta movimentos de translação, rotação e mais um espaço para vocês completarem. Nesse caso, gente, a alternativa mais viável aí vai ser a letra D, porque quando a gente lê, fica da seguinte forma. Do ponto de vista terrestre, a Lua é um astro brilhante nas noites em nosso planeta, sendo que a Lua não pode emitir luz. A Lua não pode emitir luz porque ela não é uma estrela, é um satélite que depende da luz do Sol para ser iluminado. Ela reflete a luz do Sol, a estrela que aquece e ilumina nosso planeta e sistema solar, e a Lua apresenta movimentos de translação, rotação e até mesmo chamado de revolução. E a nossa segunda e última questão diz o seguinte: qual fase da Lua em que é possível observar totalmente a face lunar voltada para a Terra? Letra A, Lua cheia, B, Lua minguante, C, Lua crescente ou D, Lua nova. Nesse caso, a única que a gente consegue observar totalmente é a Lua cheia. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!